8h13. Para quem está chegando agora ao nosso Povo News, reforço aí o pedido de like, seja muito bem-vindo ao nosso Open News primeira edição. Estamos conversando aqui com Fábio Rosenfeld, ele que é presidente do Likud Brasil. Rosenfeld, em relação à postura de Benjamin Netanyahu, você acredita que ele ainda tem forças, tem condições aí de mobilizar não só a defesa, mas também o seu ataque em relação a uma possível resposta do Irã? Sim, a gente também tem que considerar que Israel não teve nenhuma intenção em iniciar essa guerra. Pelo contrário, Israel foi arrastado para esse conflito, foi arrastado para essa guerra no último dia 7 de outubro, quando foi atacado covardemente pelos terroristas, pelo grupo terrorista Hamas, na parte sul de seu território, quando pelo menos 1.200 pessoas foram assassinadas, várias e várias mulheres foram violadas, 240 israelenses foram sequestrados, bebês foram queimados, e outras atrocidades que a gente prefere nem comentar aqui ao vivo nesse canal. Mas, enfim, Israel está, por meio de seu primeiro-ministro, fazendo o quê? Devolvendo a segurança para os seus cidadãos. E quando a gente fala seus cidadãos, a gente não fala apenas dos judeus, porque os judeus são apenas 78% de Israel. A gente tem pelo menos 20 ou 21% de muçulmanos, a gente também fala em cristãos que vivem em Israel e outras minorias. Ou seja, Netanyahu, ele está cumprindo as metas que ele colocou no dia 8 de outubro, no dia depois do ataque bárbaro, o ataque genocida que Hamas perpetrou contra Israel. Quais eram as metas, ou quais são as metas? A primeira delas, não digo em ordem de preferência, mas em ordem de citação, né? A devolução dos reféns sequestrados de volta para Israel. Também a meta é devolver a segurança para a sua população, ou seja, evitar que ocorra um novo 7 de outubro. E a outra meta é desmantelar política e militarmente o grupo terrorista Hamas. Então, Netanyahu está com apoio da sua coalizão. A gente sabe que não é um apoio 100% da população, porque é uma democracia. A gente não tem nem 100% de apoio, nem 100% de rechaço. A democracia funciona assim, né? Mas a gente sabe que o povo, até mesmo o povo que tinha simpatia pela esquerda israelense, qual é a ideia da esquerda israelense? A ideia mais simpática aos palestinos, na questão, digamos, até um pouco ingênua, porque eles tinham aquela ideia de que ajudando os palestinos que vivem na faixa de Gaza, os palestinos poderiam ser mais simpáticos com Israel. Mas, por exemplo, aqueles cidadãos que moravam ali naqueles kibbutzim, na fronteira justamente com a faixa de Gaza, eles ajudavam os palestinos dando emprego para eles, trazendo com seus próprios carros os palestinos para serem tratados em hospitais israelenses, para as mulheres palestinas terem os seus bebês dentro de hospitais israelenses, porque lá tem a qualidade melhor da medicina. Mas o que aconteceu no dia 7 de outubro? A gente viu que esses próprios palestinos, que eram ajudados pelos israelenses, aqueles palestinos perpetraram esses ataques bárbaros. Então a gente vê que a própria esquerda israelense, que era mais simpática a uma solução de paz de imediato, até um pouco assim de forma ingênua, essa própria esquerda israelense já ficou um pouco temerária com um acordo de paz tão imediato, sem que haja uma segurança de que não haja uma outra invasão, quer seja pelo sul, pelo Hamas, quer seja pelo norte, ali pelo Hezbollah, ou pelo Vale do Jordão, por algum grupo terrorista que habita ali a Jordânia, por exemplo, que faz a maior parte da maior fronteira de Israel, que é entre Israel e a Jordânia. Então, a gente não pode falar apenas em, digamos, um acordo de paz, tem que ter um acordo de paz que garanta a segurança para os israelenses, que eu falei mais uma vez, não são apenas judeus. Tem 20, 21% de muçulmanos, cristãos e outras minorias também. Fábio, falando então, pegando aí esse ponto que você acabou de trazer, né, de um acordo de paz, de um possível cessar-fogo, esse líder assassinado, Ismail Haniyeh, era considerado aí o principal negociador por parte do Hamas para tentar garantir aí esse cessar-fogo, esse acordo de paz. Na sua opinião, após a morte dele, ainda há possibilidade de um acordo de paz, de um cessar-fogo, ou é algo que infelizmente não deve acontecer? A gente também tem que considerar alguns fatores, porque não é tão
lógica assim tão cartesiana a forma com que a gente pode pensar, né? Existem várias possibilidades, vários cenários, e se o Hamas não aceitou um acordo de paz anteriormente, agora eu acho que até vai ser um pouco mais difícil, mas por que o Hamas não aceitou um acordo de paz anteriormente? Porque, por um Hamas, quanto mais a guerra for estendida, são pontos positivos para eles. Por quê? Porque quanto mais houver mortes, quer seja do lado de Israel, quer seja do lado palestino, são pontos positivos para o grupo terrorista que preza pela morte. Enquanto Israel tenta poupar a vida tanto do lado palestino quanto do lado israelense, porque Israel faz avisos onde serão os locais, digamos, atacados dentro da faixa de Gaza, porque ele visa apenas, única e exclusivamente, a infraestrutura terrorista. Ele não tem, digamos, intenção em atacar o povo, o cidadão civil palestino. Mas o Hamas, por sua vez, ele se infiltra, ele se esconde dentro da população civil palestina, usando a sua própria população como escudos humanos, guardando armamentos dentro de escolas, dentro de mesquitas, dentro de hospitais. Isso não sou eu dizendo, existem provas, existem imagens, existem fotos, existem fatos. Então, a cada morte civil palestina é um ponto negativo para Israel, é um ponto positivo para o Hamas. Então, para o Hamas não fazer um acordo de paz é um ponto positivo para eles. Inclusive, estamos completando agora no dia 7 de agosto, 10 meses de guerra. Isso a gente pode até considerar uma vitória para o Hamas conseguir sobreviver a 10 meses de guerra contra Israel. Ou seja, se eles conseguirem prorrogar por 11 meses, 12 meses ou mais, são pontos positivos para o Hamas, e não para Israel, que tem uma economia pequena, é um país que tem uma geografia que a gente não tem ideia, mas é menor do que o menor estado brasileiro, menor do que o Sergipe. Para ir de leste a oeste de Israel, tem acho que 15 quilômetros, olha quanto tempo que demora, é muito pouco tempo, a geografia é bem diminuta, a economia também é limitada, então para Israel não há intenção, tanto é que as guerras que Israel travou na história passada foram muito pequenas. Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, como o próprio nome diz, levou menos de uma semana. A Guerra de Yom Kippur levou 18 dias. Então a gente sabe que essa guerra também não é benéfica para Israel. O Israel está tentando negociar essa paz há muito tempo. Inclusive, em novembro passado, teve a troca de reféns israelenses por presos palestinos, na faixa, no câmbio de 1 para 3, 3 para 1. E nas outras negociações que houve, não foi possível o Hamas aceitar, porque o Hamas queria exigências estúpidas e inexequíveis. Infelizmente, para Israel, infelizmente, não houve outros processos e outras negociações de paz que foram positivas. Muito